Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta palestra. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Eu sou o Lauro Nakamura, sou assessor de investimentos pelo escritório Arcos Capital e sou credenciado a XP Investimentos. Vamos lá, então? Então, nessa palestra vamos falar sobre os fundos imobiliários, suas características, seu funcionamento. Vamos também verificar aqui as vantagens e desvantagens de se investir em fundos imobiliários, tá legal? Rapidamente, falando sobre a história da XP, ela foi fundada pelo Guilherme Benchimol, há 22 anos atrás, e hoje ela possui mais de 1 trilhão sobre custódia, mais de 4 milhões de clientes ativos e mais de 1.000 produtos de investimentos. E ela ganhou, pelo 5º ano consecutivo, como a melhor assessoria de investimentos do Brasil. A Arcos Capital é um escritório de assessores de investimentos localizado na cidade de São Paulo. Somos credenciados à XP Investimentos e possuímos, além de produtos de investimentos, temos toda a linha de seguros e também toda a linha de crédito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o que são fundos imobiliários? Bem, os fundos imobiliários, eles são fundos de investimento voltados para investimentos no segmento do ramo imobiliário, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos. Basicamente, é um grupo de investidores que investem nesse fundo e comprando cotas. E essas cotas lhe dão direito ao retorno dos aluguéis que os ativos devolvem para o fundo, e esse valor ele é dividido entre os cotistas mensalmente, tá? Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, então os fundos imobiliários são um tipo de investimento de renda variável. Então, novamente, como funcionam os fundos imobiliários? Então, você tem lá um grupo de investidores que adquirem as cotas desses fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, eles possuem em seu portfólio ativos reais, como galpões logísticos, lojas corporativas, fábricas, hospitais, vai depender muito do fundo, hotéis, ou também de fundos de dívida, como CRIs, outros tipos de investimentos relacionados a dívidas, né? E, mensalmente, o fundo ele tem por lei distribuir 95% do seu rendimento. Então, ele distribui para os seus cotistas todos esses dividendos mensalmente, né? Então, dessa forma, é possível para o investidor conseguir um tipo de renda passiva, né? É o que muitos fazem. Todo mês eles compram cotas de fundos imobiliários, buscando aí, com o próprio rendimento do fundo imobiliário, comprar novas cotas. E quais são os principais tipos de fundos imobiliários? Bom, basicamente eles são divididos em 2 tipos. Os fundos de tijolo, que a gente chama de ativos reais, e os fundos de papel, que são fundos de dívida. Os fundos de tijolo são fundos que possuem em seu portfólio participação ou a totalidade de lajes corporativas, shopping centers, ativos logísticos ou até mesmo fundos de hotéis. E os fundos de papéis são basicamente aqueles fundos que investem em fundos de dívida, como CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, LCIs ou LHs. E você também tem os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos, que essas cotas podem ser cotas de fundos de shopping, fundos de logística e também fundos de dívida, por exemplo, fundos de CRIs. E se você comparar com os imóveis físicos, quais são as principais vantagens e desvantagens? O fundo imobiliário, qual a vantagem dele? Possui um valor muito baixo da cota. Por exemplo, a partir de R$ 10, você já consegue comprar uma cota. A cota varia entre 10 e R$ 100, vai depender do tipo do fundo. O fundo imobiliário ele possui alta liquidez nas cotas, ou seja, se você precisar, você pode vender as suas cotas na Bolsa de Valores e dentro de 2 dias, o valor respectivo dessa venda já está na sua conta corrente. Outra grande vantagem, os fundos imobiliários possuem isenção do imposto de renda, ou seja,
todo o lucro que você receber, o rendimento sobre os fundos imobiliários, dos aluguéis, lógico, né? Você vai ter isenção no imposto de renda, por enquanto. Tem menos burocracia, ou seja, você não precisa ter ali, em relação ao imóvel, algum tipo de contrato, algum intermediário como uma imobiliária, por exemplo, para fazer a gestão desse fundo. Não, você simplesmente compra a cota e ela fica dentro do seu portfólio de investimento. E você vai receber o aluguel respectivo às cotas. E você sempre também tem, dentro dos fundos, uma gestão profissional, ou seja, quando você compra uma cota de um fundo, você está participando desse fundo imobiliário. E dentro desse fundo imobiliário, ele possui uma gestão profissional, ou seja, você tem uma equipe administrativa que vai olhar o prédio, que vai fazer a interação com os inquilinos, enfim, vai fazer toda essa parte operacional para você. E diversificação. Geralmente, o fundo imobiliário possui um portfólio de ativos, ou seja, ele possui um portfólio de prédios, um portfólio de galpões logísticos, um portfólio de fábricas. Então, se tivermos algum problema em algum desses ativos, você não vai ficar com a sua renda comprometida, porque os outros ativos vão continuar gerando renda. Já os imóveis físicos, você não tem um valor baixo, geralmente você tem que dispor de grande capital para comprar um apartamento, por exemplo, para a partir do apartamento você receber os aluguéis, né? E, consequentemente, você também tem baixa liquidez. Por exemplo, fundo imobiliário, se você precisar de 50 mil reais, você consegue vendê-lo e em 2 dias, esses 50 mil reais em relação às cotas já vai estar na sua conta. Agora, se você tem um imóvel de 500 mil reais e precisar de 50 mil reais, você não consegue vender só 50 mil reais, você tem que vender o apartamento como um todo. Então, você tem uma baixa liquidez no imóvel, né? E o rendimento do aluguel, ele é tributado, você tem sempre uma burocracia para negociar um imóvel físico, né? E você não tem diversificação, geralmente você só vai ter um apartamento ou dois ali, muito centralizado e com os riscos centralizados. De modo que, com o mesmo valor, você pode ter vários fundos imobiliários, diluir o seu risco, e assim, além de menos dor de cabeça, você também vai ter um risco bem reduzido. E os investidores em fundos imobiliários só aumentam, né? Então, a cada ano que passa, a procura é crescente dentro da Bolsa de Valores, de investidores buscando esses tipos de fundos. Então, a gente pode ver aqui um aumento exponencial de investidores em fundos imobiliários dentro da Bolsa de Valores. Hoje já contamos com mais de 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Esse é um gráfico do IFIX, que é a média dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa. A gente pode observar que ao longo dos anos ele vem aumentando de preço, né, de valor. Agora, a gente pode observar também que ele não é uma linha reta. O valor, ele sobe, mas ele também cai. Ou seja, tem oscilação na cota. Porque como ele é negociado na Bolsa de Valores, dependendo do ativo, vai ter maior ou menor procura. Então, é a lei da oferta e da procura. Isso significa que o quê? A sua cota vai variar de preço dia. Então, o investidor ele precisa estar preparado nesse sentido para aguentar essa oscilação, que pode ser grande ou pode ser pequena também. Outras vantagens e desvantagens é que, bom, falando de vantagens novamente, que com um baixo investimento você consegue comprar as suas cotas e ir acumulando as cotas ao longo do tempo e assim buscar uma boa renda passiva, né? Os fundos imobiliários possuem diversificação de imóveis, então você pode ter shopping centers espalhados pelo Brasil todo, por exemplo. A qualidade dos imóveis geralmente é muito boa, porque você tem uma gestão profissional escolhendo esses imóveis para compra, né? E geralmente esses imóveis estão muito bem localizados e eles têm isenção de imposto de renda, ou seja, comparando-se com o aluguel de um apartamento, ele acaba rendendo muito mais, né? As desvantagens é que o imóvel, ele pode ter o risco de vacância, assim como um imóvel físico. Então, se uma fábrica decidir sair
de um galpão, por exemplo, o fundo vai ficar sem o aluguel, até alugar de novo. Então, o risco é o mesmo. E, falando sobre composição de carteira, é sempre importante diversificar em termos de quantidade de fundos e classes de fundos. Então, ter, por exemplo, lajes corporativas, não ter somente um fundo, o ideal é ter mais que um fundo, né? Galpões logísticos também, ter mais que um fundo. Para quê? Para você diluir o risco. Se caso um fundo der problema, você ter os outros fundos para garantir a renda e diluir o seu risco. Aqui são fotos de alguns fundos imobiliários aqui, né? Alguns ativos de fundos imobiliários. Nesse, no caso, é um fundo de galpões logísticos. Você vê que está espalhado aqui entre Guarulhos, Jundiaí e Osasco. Então, tem uma boa diversificação geográfica. Aqui são fotos de fundos de lajes corporativas. Então, são super bem localizados aqui na Berrini, Verbo Divino. E aqui, fundos de shopping center. Então, tem um fundo em Florianópolis, outro fundo em Cotia, outro em Ribeirão Preto. E aqui uma simulação de uma carteira com investimento de 300 mil. Então, teríamos aqui vários fundos aqui, né? Todos os códigos terminados em 11 é o código do fundo. Então, você tem o BTCR11, o KNCR11, o CPTS11. Você tem o peso distribuído em relação à quantidade desses fundos, né? O preço da cota, a quantidade de cotas e o dividendo gerado por cada fundo, dando um total, nesse exemplo, de R$ 2.733,57 para R$ 300 mil. Isso varia de acordo com a taxa Selic, varia de acordo com a inflação, enfim, tem vários fatores que variam para o rendimento. Você tem que verificar também a questão do dividend yield, ou seja, quanto o fundo está pagando. Também, se o fundo está muito caro, ou se está com preço atrativo, através do preço sobre o valor patrimonial. Essa foi a principal mensagem que eu queria passar, tá legal? Aqui seguem os meus contatos. E é isso, pessoal. Uma apresentação rápida, né? Queria passar aqui para vocês as noções básicas sobre fundos imobiliários. Então, olhando novamente, nós temos fundos em galpões logísticos, fundos industriais, fundos de escolas, fundos de hotéis e fundos também de recebíveis. É importante, além de verificar o dividend yield, que seria o que? O rendimento que ele paga, é importante verificar se ele paga mensalmente, é importante verificar o relatório do fundo, para ver se está pagando direitinho todo mês, qual o valor, o preço sobre o valor patrimonial, se ele não está muito caro, ou se ele está no preço atrativo, e também buscar as carteiras recomendadas, né, de corretoras para ter uma certeza maior que o fundo é de boa qualidade, tem uma boa gestão. Tá joia? Então é isso, queria agradecer a presença de vocês e até uma próxima palestra. Obrigado.